Hallo Leute und herzlich willkommen bei Hashtag 20 Minuten Deutsch. Hoje estou com a Letícia Liesenfeld, contadora de histórias. É uma grande conhecedora dos irmãos Grimm. Hallo Letícia. Hallo Werner, wie geht's? Sehr Tudo gut, bem? tudo bom, né? Que bom. E agora eu quero saber muito sobre o seu trabalho. O que te despertou, né, o seu interesse para contar histórias dos irmãos Grimm? Para quem gosta de histórias, né? Para quem gosta de literatura, porque eu, antes de tudo, me considero uma leitora, né? Uma apaixonada por literatura de forma geral. Mas se pensarmos, né, que os irmãos Grimm, as coletâneas que eles foram fazendo, né? Foram 7 edições. Foi o segundo livro mais lido e difundido na Europa depois da Bíblia, né? Então é uma obra importantíssima e como recolha, né? Traz as questões fundamentais, como em geral as obras clássicas trazem, né? As questões que a humanidade segue se perguntando, os nossos medos, as nossas dúvidas, os nossos rituais de passagem, de transição, os lutos. Então, é uma obra riquíssima. E, além disso, Werner, eu era criança quando eu recebi essa obra dos Irmãos Grimm, do meu pai, está aqui em München, 1982, né? Em 82 eu estava lá e o meu pai comprou esse livro incrível que tem gravuras lindas, né? E então o meu avô já me contava histórias dos irmãos Grimm, mas aí eu pude ler no original também. É óbvio que é uma lembrança muito afetuosa, parte da infância que me lembra que eu tive lá, né? Em Heidelberg, uma cidade linda, depois visitando München, Stuttgart, essa parte que você bem sabe como é. Então, acho que essa junção desse afeto de infância com a delícia que são as histórias, com a minha vontade e paixão pela literatura, acho que isso fez esta liga, essa Verbindung aqui. Eu acredito que muitos de nós já ouviram, ou dos brasileiros, né, já ouviram o nome dos irmãos Grimm, mas quais histórias que eles contavam? A gente conhece, né? Mas a gente conhece algumas, mas não sabe exatamente qual é deles. Então, a questão da autoria é muito interessante conversar, porque na época eles ouviram as histórias, recolheram as histórias, às vezes contadas por contadores, né, por menestréis que passavam, que contavam em feiras. Eles também receberam algumas cartas, histórias por cartas. Algumas mulheres muitas mulheres contaram as histórias ou escreveram as histórias e enviavam por carta. Também teve uma mulher que contava e ouvia também outras histórias, então já ela trazia um conjunto de histórias que contava. Eles tinham também 2 amigas que eram irmãs, uma delas acabou casando com um deles, né? Um dos irmãos casou com ela, ou seja, ouviu as histórias e acabou se interessando. Sim. E essas 2 irmãs eram de família huguenote, então algumas histórias também vieram da França, né? Essa mistura é natural, as fronteiras nós que colocamos, né? As histórias não respeitam fronteiras, né? Mas muitas histórias nós não conhecemos. A obra tem mais de 400 histórias recolhidas. E eles reescreveram de uma forma belíssima. Não se pode tirar o valor dessa reescrita, principalmente porque eles
criaram imagens literárias para algumas histórias que não tinham essas descrições, né, tão elaboradas, que aumentaram, né, a riqueza, né, a potência das histórias. Uhum. Mas foi uma coisa conjunta, né? Muitas mulheres também estão lá, de alguma forma. Eu me lembro, claro, a história de João Maria, Hansel e Gretel, se não me engano, é deles, né? Sim, Quais outras histórias que agora faltam na minha memória, que são deles de grande valor, de grande obra? olha, a gente tem um filtro que foram as escolhas, muitas vezes, como no Brasil, né, a escolha ela veio muito por coisas que foram usadas nos Estados Unidos, ou foi feito filme e acabou sendo mais conhecido aqui. Mas uma história, por exemplo, que eu acho fantástica, ela tem uma característica de chegada no Brasil e um encantamento dos brasileiros por ela, não, os saltimbancos, os músicos de Bremen. Ah, ok. Bremer Stadtmusikanten teve um sucesso no Brasil surpreendente até para os alemães, assim, é uma história que eu acho fantástica, é das poucas histórias que os irmãos Grimm localizam em Bremen, né? Uhum. Nem sempre. Às vezes eles localizam alguma floresta e tal, mas não é tão comum eles localizarem em cidades. Uhum. A gente conhece talvez mais realmente Chapeuzinho Vermelho, João e Maria, Bela Adormecida, que mais que Cinderela, que é muito conhecida também aqui, várias versões. Algumas dessas histórias têm versões dos Grimm e tem outras versões. As histórias, como eu disse, não respeitam tanto as fronteiras, né? Elas são Uhum. um aprendizado para a gente, acho que atualmente, de que essa questão de algo, né, ser só de alguém, né, de uma parte do mundo, talvez não faça tanto sentido, né? Talvez É. seja melhor a gente pensar que é um patrimônio. A recolha foi tão interessante que eles, em vida, fizeram 7 edições. Eles reeditaram. Por que Uau. que eles reeditaram? Porque às vezes eles ouviam a mesma história contada por outra pessoa, Werner, mas melhor, com outros detalhes. E essa valorização, os irmãos Grimm eram filólogos, eles tinham uma paixão pela língua alemã. Eles não queriam perder, não queriam que se perdesse características muito da linguagem popular, que eles sentiam que aos poucos, não registrado, poderia se perder Hum. uma riqueza cultural. Então, o trabalho que eles fazem para você que é um apaixonado pela língua é de uma arqueologia linguística, de uma coisa importantíssima, né? É. No fator cultural mesmo, né? Então, eles foram refazendo, muitas vezes tiravam alguma história que eles achavam que não estava tão, né, que não estava tão interessante, eles mesmos, uma autocrítica, eles não recriaram de uma forma, né, tão interessante. Hoje a gente tem, não sei se eu estou falando demais, me avisa, Vera, que eu Tá. sou apaixonada e vou falando. Tá. Hoje a gente tem essa última, que é uma versão das obras completas da primeira edição, é Uhum. muito interessante, é 1812. Então, aqui a gente tem... 1812. E 12. Ok. Então, aqui a gente tem algumas histórias que nós conhecemos por outras versões. Aqui tem 2 tomos, na verdade, de 1812 até 1815. Essa outra, que é linda, uma edição que foi da Kozak, né? Em 2 tomos também. Uhum. Aqui a gente tem uma amplitude maior de edições deles.
Está falando Mas, agora já de obras traduzidas para o português. sim, Ok. sim, esses dois. Ou Esses seja, dois. hoje a gente tem acesso com grande qualidade Uhum, a obras ditas obras completas. uhum, São quase completas, tá? uhum. Eu sei que são quase porque a minha versão em alemão tem várias a mais, Ah, né? Aqui tá. tem mais. Então, Nossa. mas é muitas, são muitas, muitas e Mas muito bem. deixa eu comparar de novo o seu livro e a grossura do livro Ah, de português. Comparar os yeah, dois livros aqui. genau. Ah, então um pouquinho mais grosso mesmo. Tá bom. Sim. E normalmente a tradução para o português ela aumenta É, o número de exatamente. páginas. É, Então, tem aqui. Mas é um material muito bom, de qualquer uhum, forma, muito interessante. Muitas histórias também de animais, né? Isso tem uma tradição europeia que já La Fontaine já trazia. Não é tão forte nos Grimm, os Grimm sim. misturam, né? E na obra dos Grimm completa, a gente vê como, por exemplo, as mulheres são muitas vezes protagonistas e corajosas e muito mais atuantes. O Uhum, que nos chega da versão americanizada dessas histórias uhum, e da escolha que eles fazem, em geral, tem um lugar da mulher mais passivo, à uhum, espera do príncipe. Muitas vezes isso não é uhum. assim nas histórias originais. É, Então, vale a pena conhecer mais histórias. né? Letícia, além das coisas que você contou sobre as histórias, tem outras características, outros estilos marcantes nas histórias dos irmãos Grimm? Eu acho que essa questão das imagens, a gente pode dizer que é bem característica deles. Uhum, Ou seja, eles conseguem, e aí é um talento literário mesmo, né? Um refinamento literário, eles conseguem trazer imagens muito fortes para as histórias, na descrição literária mesmo. Eu acho que essa é uma expansão, mesmo nos fragmentos, nas uhum, histórias curtas, mas é uma marca deles, assim, uhum, de criar imagens que a gente tem vontade de levantar os olhos do livro, sabe? uhum. Quando a gente precisa de espaço para imaginar aquilo que se está lendo, é muito bonito. Como você normalmente conta uma história deles? Eu acho que é uma delícia contar histórias dos irmãos Grimm, porque elas têm uma característica que o conto tradicional tem, e que o Walter Benjamin vai falar, até o filósofo tem um capítulo que é o narrador, ou contador de histórias agora, que é uma característica de concisão. Por que é fácil, que eu digo fácil? Fácil no sentido de é fácil gostar de contar, acho que mais isso. Porque os acontecimentos são muito claros. No conto de tradição, e é por isso que essas obras elas não cessam de nos interessar, é porque elas têm conteúdos muito, como eu falei no início, que respondem às angústias, às nossas curiosidades, muito profundas. Então, eu gosto muito das ideias que vêm junto com as histórias. Eu gosto muito de uma vertente cômica que eles têm, o Rei e o Leão, que não é o Rei Leão. A Bela e a Fera, que foi traduzida como A Bela e a Fera, é uma história belíssima, que tem o nome de Jardim de Inverno e de Verão. E veja como a imagem é forte. E essa imagem se perdeu. Não se usa nem no cinema, eu acho, que é na frente do castelo, metade do jardim é sempre inverno, Uhum. com neve. Na outra metade é sempre verão. E ali tem as rosas, né? Então é uma coisa mágica poder imaginar um lugar assim, né? Com duas estações permanentes no mesmo jardim. Para um leitor começar a ler de repente, qual seria um bom início? O que você acha? Eu acho, mas isso talvez seja uma coisa meio revolucionária.
revolucionária não, meio selvagem da minha parte. Eu sou uma leitora que eu gosto de seguir a minha intuição. Então, o que eu digo é, abra, né, olha o sumário, veja o que te interessa, que título te interessa. Ah, histórias com animais me interessam, porque eu gosto, a raposa, né, eles têm montes de histórias. A raposa é um animal muito importante. Não, eu gosto de transformações, eu gosto de uma parte mais mágica. É fácil de ver nos títulos onde tem mais magia, transformações, bruxas que encantam, que ajudam ou que atrapalham. Não, eu gosto de coisa mais romântica. Então, tem ali vários príncipes e princesas que têm, né, percalços e que se encontram. Eu não acho, Werner, que dê para se dizer por onde começar. Até porque eles têm tanta diversidade, tem histórias de aventura, histórias de amor, histórias muito duras, que, aliás, isso é uma coisa que a gente descobriu conversando com especialistas na obra deles, que, por exemplo, muitas histórias terríveis, de mães terríveis, cruéis, assim, os próprios irmãos Grimm passaram a chamá-las de madrasta. Ou seja, não era uma história que tinha uma madrasta, tinha uma mãe difícil, uma mãe dura. Sim, E eles, sim. para suave, né, como não é mãe, é madrasta, né? E aí a gente pode chegar a histórias de quase histórias de terror nas versões mais antigas. Então, não consigo dizer, eu acho que você, sendo um leitor, vai escolher e vai ter para todos os dias do ano, para todos os momentos que você queira algo mais brincado, algo mais assustador, algo mais Hum. aventureiro, algo mais mágico. Você, eu já ouvi você contando a história em alguns eventos, né? Junto com órgãos alemães e tal, né? E o que você acha? Como você conta normalmente uma história? O que você acha importante durante esse percurso da contação da história? Eu tenho uma forma muito particular de contar, como eu acho que quase todos os contadores, né? O contar histórias é uma arte milenar, mais antiga que o teatro, que também já é milenar. Então, eu acho que há um respeito que a gente deve ter pelas características, né? Há tantas maneiras de contar histórias como há pessoas nesse mundo. Eu acho que a minha marca, eu gosto de histórias que tragam um elemento que seja intrigante, que seja diferente. Eu gosto de histórias que deixem as pessoas um pouco surpresas, com a vida, surpresas com as atitudes das pessoas em determinadas situações. E eu gosto muito de trabalhar com o corpo. Eu venho também muito de uma experiência com a dança. Então, as histórias que me convidam ao movimento são, para mim, histórias incríveis. Eu gosto de trazer as imagens que a história me traz, né? Fazer essas grandes paisagens, montanhas, gigantes, pássaros, né? Tem muita transformação em aves nas histórias, seres que saem das águas, que podem ajudar ou atrapalhar, né? Os seres mágicos, eles não são, eles ajudam e atrapalham, e depende da relação que você estabelece com eles. E eu conto para todas as idades. Esses contos não eram só para crianças, né? A ideia de criança, de infância, ela é posterior. Aqui as histórias, como ainda as histórias nas comunidades tradicionais, nas comunidades indígenas, as histórias são para todos da aldeia. As histórias Uhum. são para todas as pessoas. Letícia, e para uma pessoa que queira ser um contador de história, existem locais para se formar, para se preparar para isso? Sim, Uhum. existem. Atualmente, até mais de uma opção. No caso de São Paulo, por exemplo, tem 3 ou 4 locais assim que trazem formações mais longas, né? Como uma pós-graduação na Casa Tombada,
As próprias Meninas do Conto também, que é um grupo Uhum. muito de teatro, muito conhecido aqui, que também faz uma formação em formato um pouco mais curto, talvez, de especialização. Minas tem, Santa Catarina tem como extensão universitária também propostas. E além dos cursos livres que tem, que aí é um contador, né, que vai desenvolver, e eu acho que o importante é a gente se abrir para essa diversidade. Se o Werner vai contar histórias, eu acho que é importante você, Werner, descobrir como você quer contar as histórias, né? O que te leva a contar, o que você quer contar e por que você quer contar isso e de que forma, né? A tua opção estética, ética, política, artística, isso não está mais separado. Irmãos Grimm, né? E a Wunderwelt A. Letícia, o que você acha de dar um curso online aqui na Escola Wunderwelt A, uma atividade especial para os alunos da escola? O que você imaginaria que poderia dar certo? Eu imagino que seria um deleite para quem gosta de literatura e também gosta da língua. E para quem conhece a língua um pouco, é ainda mais interessante porque vai poder comparar, pensar as traduções que a gente recebeu de uma forma e que muitas vezes não foram traduções diretas do alemão, né? Uhum. Ou tem uma palavra no alemão que não tem em português, né? E que como que chega em nós a história. As histórias são formas da gente se comunicar, transmitir conhecimento, se divertir, brincar com as palavras, porque isso as histórias, a oralidade faz isso, a gente brinca com as palavras e nesse brincar a gente aprende como elas se articulam. A minha maneira, e acho que isso você como professor sabe bem, o gostoso da língua é quando a pessoa consegue trazê-la para perto de si, para perto do corpo, porque começa a sonhar em alemão ou com histórias, Sim, eu escuto às vezes, né, alunos sim. dizendo, sonhei com palavras em alemão. Então, acho que trazer uma história, a proposta de olhar para as imagens dessa história, passear por ela, fazer um passeio. O que que traz, né, de que vocabulário de imagens de natureza essa história traz? Que imagens, que figuras humanas ela traz, né? Que características têm essas personagens, né? Que adjetivos a gente encontra para essas figuras, essa bruxa, esse caçador, essa mulher, essa mãe, essa criança. Então, eu acho que é um campo muito fértil para a gente. Para mim, é um privilégio poder unir a minha paixão de professora de alemão com a minha paixão de leitora, de contadora de histórias, poder convidar as pessoas para chegar Hum, mais perto dessas histórias em alemão e português, misturando, a gente sim. falando um pouco em alemão, alguma coisa que não se entenda ou alguma informação mais específica, podendo conversar em português também. Acho que essa mistura eu gosto muito. Já estou viajando, tá? Nesse projeto. Não, Que eu realmente bom. acho que a gente vai conseguir fazer uma bela parceria fazendo um projeto dos irmãos Grimm aqui na escola, né? E para cada um dos alunos, de acordo do nível deles, né? Se entrar com a parte da língua alemã e interagir no alemão, mas principalmente sentir, né? Sentir uma história, isso que vai realmente falar sempre, né? Guardar palavras ou Sim, trechos, né? Ah, emoções, muito, muito bonito. sim, sim, sim. Ai, fico muito feliz se você teve tempo de falar comigo, Letícia. E Nossa, obrigada pelo agora, convite. agora vamos falar depois, tá? Um Sim, beijo grande. um abraço. Até em breve. Até Tchau, tchau. breve. Tchau. Nossa, tanta coisa legal que aprendemos hoje sobre os irmãos Grimm. E sigam a gente nesse canal para saber mais e fiquem atentos também no curso especial da Letícia. Até mais. Tschüss!